Audiência pública na comissão mista. Sobre a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da audiência pública de que fala o artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz o aludido dispositivo: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas, estaduais e municipais. Esclarecemos aos presentes que a comissão de que fala o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal, é a comissão mista ou especial, que nesta casa é formada pelas comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Já se encontra aqui na casa o gestor de Governo e Finanças do município, José Antônio Parimoski. Pedimos aos membros da comissão mista que assumam seus lugares de maneira a possibilitar as indagações do senhor gestor no momento oportuno. Quero aqui registrar a presença do vereador Fauás Tarra e passo agora a palavra ao gestor José Antônio Parimoski. Presidente Gustavo Martinelli, muito bom dia. Vereador Fauás, muito bom dia. Enfim, mais uma vez, presidente, estamos aqui para cumprir a obrigação de prestar contas do desempenho da execução do orçamento do município, primeiro quadrimestre de 2018, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu parágrafo 4º do artigo 9º, diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública nesta casa. Estamos aqui, então, cumprindo mais esta obrigação para poder dar satisfação para o contribuinte da situação do orçamento do município. Eu vou só, presidente, pedir uma consideração aqui em caráter excepcional. Todos sabem que nós estamos lá com um comitê de gestão de crise instalado, eu integro esse comitê. Nós estamos trabalhando ininterruptamente desde sexta-feira, no sentido de prover as melhores medidas para a gente poder atenuar os riscos desse desabastecimento na nossa cidade. O prefeito está coordenando o comitê e nós temos todos os dias de manhã uma reunião deliberatória daqueles que são os principais temas da reunião, e eu gostaria de retornar até às 10 horas para participar da reunião do comitê. Então, vou fazer aqui um balanço bem rápido daqueles que são os registros e as metas fiscais principais, e a apresentação depois fica disponível no portal de transparência do município, como sempre, todos os dados aí abertos, detalhados, com cada explicação a respeito daqueles que são os resultados que eu vou mencionar aqui agora. Então, peço permissão para ser bastante breve aqui. Bom, o orçamento de 2018 é um orçamento de 2.260 milhões em sua totalidade, né? Nós continuamos buscando a nossa principal meta, a manutenção do equilíbrio das contas públicas. Significa que nós só vamos gastar aquilo que a gente arrecada para corrigir toda e qualquer eventual distorção na despesa pública que nós vimos notando ao longo dos últimos anos no município de Jundiaí, dada inclusive a circunstância que nós recebemos a cidade, extremamente endividada e com orçamento todo desequilibrado. A receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de 2018, lembrando que a gente está medindo aqui 12 meses, então nós estamos pegando de maio de 2017 até abril de 2018, a receita corrente líquida totalizou 1,79 bilhão, tá? Ante uma receita de 1,74 bilhão no exercício anterior, o que demonstra que nós tivemos aqui um crescimento nominal de 2,8% e 1,66 bilhão o orçamento de 2016, do exercício de 2016, o que demonstra que o nosso desempenho foi 7,8% nominalmente maior do que a receita corrente líquida de 2016. Aqui a gente tem a segurança de que nós corrigimos a meta de arrecadação para aquilo que é o mais realista, vereador Fauás, porque nós tínhamos uma meta extremamente destoante da meta
da arrecadação, isso empurrava as despesas numa velocidade maior e gerava desequilíbrio. Então, essa distorção foi corrigida nesse 1 ano e 5 meses de governo que nós estamos à frente da administração municipal. A dívida consolidada líquida, Jundiaí, no primeiro quadrimestre de 2018, totalizou 19,35% da receita corrente líquida. O limite estabelecido pela resolução do Senado é de 120% da receita corrente líquida. Então, nós estamos bastante aquém desse limite, o que dá uma tranquilidade para o município trabalhar. No entanto, nós temos que justificar por que é que ela cresceu do exercício anterior, de 12,87% para 19,35%. Ocorre que o município, na linha de reconhecer dívidas que já eram vencidas e que não foram liquidadas pela gestão anterior, no Instituto de Previdência nós tínhamos aqui uma dívida de quase 130 milhões de reais, em razão de uma disputa judicial entre o município e o Instituto, no sentido de cobrar os encargos referentes aos seletistas. O município foi condenado, se não me engano, Márcio, acho que em 2015 nós já tínhamos a decisão final. A gestão anterior não reconheceu e essa dívida, porque é importante reconhecê-la, são recursos que integram o regime próprio de previdência do trabalhador da administração municipal. Daí a necessidade de ser honesto com os trabalhadores e incorporar o valor que é devido, até porque isso compõe o cálculo atuarial do Instituto de Previdência do município. Então, nós saímos de uma dívida de 224 milhões para 347 milhões, exatamente em razão de nós reconhecermos essa dívida de 130 milhões. Além daqueles que nós já tivemos que reconhecer quando chegamos, A dívida em 2016 era 175 milhões, por um perdão, por uma anistia que o governo federal deu em 2015 para os municípios que tinham refinanciamento com o governo federal. Então, o município de Jundiaí foi abençoado aqui com uma anistia bastante grande, não soube fazer uso dessa gestão, desse benefício que veio para a cidade, e agora nós tivemos que tratar de elevar novamente o valor da dívida em razão de dívidas de valores que não foram cumpridos nas datas aprazadas. Mas, enfim, acho que temos que ser justos e corretos. Está aqui o número, esse é o dado correto, mas ainda é administrável, como a gente diz na linguagem técnica. Bom, pessoal e encargos, então, passando para o próximo item, no primeiro quadrimestre de 2018, aqui também nós fizemos uma gestão muito forte, quando a gente chegou no começo de 2017, dado que o percentual estava em 45,9%, da receita corrente líquida, no final de 2016, um gasto bastante acima da média de 2012 para trás, que girava na casa dos 35% da receita corrente líquida. Nós estamos 10 pontos percentuais acima dessa média, e nós estamos trabalhando para que ela possa ficar dentro de um limite administrável, porque a cidade precisa recuperar a capacidade de investimento que foi deteriorada ao longo dos últimos anos, em razão desse crescimento de despesa não planejado. Isso não foi planejado, o orçamento foi extremamente mal executado, e agora a gente tem que reorganizar toda esta bagunça. No final de 2017, o percentual, que no final de 2016 era 45,90, já caiu para 44,52, ou seja, nós já fizemos uma gestão de redução das despesas com o pessoal e continuamos nessa linha, até porque nós tivemos que fazer a recomposição agora dos servidores pagando a inflação dos 2 últimos anos, e isso, naturalmente, tem um dispêndio aqui na despesa com o pessoal. O limite prudencial do município é de 51,3% da receita corrente líquida, apesar de nós continuarmos aqui abaixo. De novo, o orçamento do município ele é uma peça que tem que ter equilíbrio. Se você gastar todos os recursos que você arrecada para pagar a despesa com o pessoal, não vai sobrar para fazer a manutenção da cidade, ou vai faltar para fazer a boa manutenção da cidade. Se você gastar tudo com o pessoal e o custeio da máquina, não vai sobrar para investimento, que é o cenário que nós recebemos aqui do município. Enfim, então nós estamos reequilibrando, reorganizando o orçamento nos 3 principais blocos de despesa. A despesa com o pessoal de maneira extremamente administrada, a despesa de custeio extremamente administrada, para a gente não ter elevação da despesa, e a despesa de investimento, a despesa de capital, que a gente chama, em recuperação, ou seja, na apresentação, no detalhamento, vocês podem ver
que no primeiro quadrimestre a gente já executa mais recursos de investimento do que no primeiro quadrimestre de 2017, que nós não tínhamos R$1 para aplicar em investimento. Então, só para tratar um pouco mais de números de pessoal, nós recebemos a administração com 8.253 servidores. No final de 2017, nós tínhamos 7.773 servidores e hoje temos 7.819, com alguma recomposição que estamos fazendo, principalmente em educação e saúde, nas áreas essenciais. Os comissionados representam, no máximo, 3% desse total, que é um número extremamente pequeno, considerada a realidade do nosso país. E, por fim, o último dado do relatório de gestão fiscal, que eu acho que é importante a gente mencionar aqui, o resultado primário de 135 milhões, que demonstra que o município tem capacidade para honrar todos os compromissos, principalmente com os serviços da dívida que foram assumidos. Isso demonstra a segurança financeira da cidade com relação aos compromissos que ela assume, com os seus fornecedores e com todos aqueles que têm compromissos a serem honrados pelo município. Comparando o resultado do primeiro quadrimestre de 2018 com o primeiro quadrimestre de 2017, nós temos uma redução de 23% no resultado primário. Por quê? Porque nós ajustamos o orçamento, nós trouxemos ele para uma realidade mais consentânea com a arrecadação do município. Enfim, são esses os principais 4 indicadores que nós gostaríamos hoje de mostrar aqui. De novo, asseguro que o município tem equilíbrio orçamentário suficiente para continuar na rota de reorganizar suas contas e de, a partir do ano que vem, melhorando a economia, de também melhorar a capacidade de investimento do município. Estamos trabalhando para poder obter aqueles empréstimos que estavam todos paralisados, tipo o BRT, por exemplo, que estava paralisado em razão de o município ter sido acionado pelo Ministério Público e a licitação paralisou. Nós estamos reorganizando essa operação de crédito e vamos retomar, e retomando agora em entendimentos com o Ministério da Cidade e com a Caixa. Isso traz possibilidades positivas para a gente melhorar, principalmente na mobilidade e no transporte do município, que serão intervenções em 22 quilômetros de eixos por onde passa o transporte público da cidade. Como este, temos outras ações que estão sendo desenvolvidas, mas, neste momento, o que mais nos preocupa é a crise de desabastecimento, que gera ainda muitas preocupações na cidade, e ainda bem que nós conseguimos montar um comitê de gestão de crise logo na sexta-feira, quando a gente se apercebeu que teríamos aí um cenário muito difícil, de muita diversidade, e nós estamos superando esse cenário agora com mais tranquilidade que a média das cidades que talvez não tomaram as providências e não agiram com antecedência, como o prefeito Luiz Fernando Machado agiu. Então, presidente, essas eram as minhas considerações aqui. De novo, peço permissão para me ausentar, para voltar aos trabalhos do Comitê de Crise. E fico aqui à disposição, caso o vereador Douglas Medeiros, que também está aqui, vereador Albino e vereador Foás, tenham alguma questão. Agradeço o gestor José Antônio Parimoski, registrar a presença do vereador Albino, vereador Douglas Medeiros. Só uma questão, José Antônio, aqui no pessoal em cargos, 43,74%, esse índice, numa apresentação anterior, estava um número maior, valor maior. Não? 44,52. Diminuiu o valor, a porcentagem. No último quadrimestre de 2017, nós tivemos uma redução, porque, presidente, nós ajustamos a receita também. Você pode ver que a nossa receita corrente líquida ela é um pouco menor do que a do ano passado, então a expectativa agora ela é muito mais próxima da realidade. E, naturalmente, que houve aqui também uma elevação de despesa que ainda não está capturada, né? Essa reposição de 6% que nós fizemos vai aparecer no segundo quadrimestre, então nós devemos ter uma elevação nesse percentual aqui. Eu agradeço o gestor José Antônio Parimoski, vereador Albino, Douglas Medeiros e vereador Falastar. Muito obrigado, José Antônio, pela explanação. Obrigado. Essa audiência está encerrada. O Gustavo, cara, que eu ia perguntar, hein?